Graça e paz, queridos irmãos. É com muita alegria que venho gravar mais um vídeo para vocês neste dia. Gostaria de mandar um beijo para minha mãe, que completou mais um ano de vida, e também para a tia Lia, lá de Minas. Beijo, tia, muitos anos de vida e saúde, em nome de Jesus. Amados, muito obrigado a todos vocês que têm estado comigo aqui no meu canal, têm deixado os comentários, que vocês sejam sempre abençoados por essa palavra e pela oração, em nome de Jesus. Tenho recebido muitos comentários, muitas visualizações e sou muito grata por tudo. Porém, nem todos estão se inscrevendo. Quando você se inscreve e ativa o sininho, sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber. Então é muito importante você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Gostaria também de mandar um beijo para minha querida irmã Maria Letícia. Ela me presenteou com essa linda biblinha de carregar na bolsa, né? Tão pequenininha, eu gostei tanto. E a primeira palavra que eu li aqui foi Hebreus, capítulo 11. Então eu resolvi trazer um vídeo falando sobre essa palavra, de Hebreus 11. Eu marquei essa palavra com essa folhinha em formato de coração que ela deixou dentro da Bíblia para ser o meu marcador de página. Beijo, minha querida, fique com Deus. Então vamos à leitura. A leitura é um pouco extensiva, então depois eu não vou falar muito, porque ela já diz por si só, que fala sobre os heróis da fé, fala sobre termos fé e confiança em Deus. Leia comigo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para salvar a sua família. Assim ele condenou o mundo e se tomou herdeiro da justiça, que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra das promessas, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-as de longe e se alegraram com elas, considerando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade.
Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, pois pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como que em terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obteram promessas, fecharam as bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram prova de zombarias, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que tremenda essa palavra. Ver quantos sofreram os antigos pelas promessas de Deus, pela fé que eles tinham, que alcançariam essas promessas. E que nós possamos nos agarrar a essas promessas, ao exemplo desses grandes homens e mulheres de Deus, que tiveram forças em meio às aflições e às perseguições dessa vida. A nossa fé precisa estar fortalecida a cada dia no Senhor. Amados, você imagina o que é Moisés abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó, abandonar os bens, as riquezas do Egito? Sim, foi possível. Ele já tinha em mente que a sua recompensa seria maior, a sua eternidade com Cristo na glória. Lá sim, somente lá, nós vamos alcançar a perfeita paz.
que possamos estar sempre firme na fé, confiando em Cristo Jesus, que sempre está cuidando de nós, e alcançaremos assim a promessa final da vida eterna com Cristo. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus Cristo. Amados, Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Não basta, amados, simpatizar pela palavra, pelo Evangelho. Não, nós precisamos realmente viver o Evangelho. Nós precisamos nos entregar a Cristo, aceitar a Ele como nosso Salvador, abrir mão de muitas coisas nessa vida, pois elas são passageiras e muitas das vezes elas só prestam para nos destruir. Então, que possamos abrir mão, amados, dos nossos vícios, das nossas manias, dos nossos desejos, dos nossos sonhos carnais e ter em vista, amados, a promessa da vida eterna, como esses homens tinham, e por isso eles sofriam até a morte. Então, queridos irmãos, Jesus deixou seus mandamentos. Há 2 ordenanças no Novo Testamento que é para nós respeitarmos e vivermos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Se você já aceitou o Senhor Jesus, procure uma igreja e dessas águas. Quando você se batiza, você está dando um testemunho público de que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida. E quando você toma a ceia do Senhor, amados, você está lembrando da morte dele até que ele venha e sendo fortalecido pelo seu amor. Que possamos assim, amados, ter força para levar esse evangelho. Às vezes não é fácil, mas é necessário. E o Senhor nos dará força até o dia final. O Salmo 121 diz: Ele guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Amém, irmãos. Vamos orar comigo. Amado e precioso Pai, muito obrigada, Senhor, porque em meio, Senhor, a tribulações dessa vida, Pai, desse mundo mau e corrupto, Senhor, nós temos, Senhor, a convicção que tem uma pátria que nos aguarda, Senhor. Nós somos estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. Muito obrigada, Senhor, porque podemos contar contigo, Senhor, para viver, Senhor, pregando a sua palavra. Abençoa todos que estão aqui, Senhor, neste vídeo. Dá paz e refrigério para cada família. É o que eu te peço, agradecida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim eu me despeço de vocês, deixando a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.